Olá, povo de Deus. Quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, 9 de setembro de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Colossenses 3, de 12 a 17 e de Lucas 6, de 27 a 38. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós, ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Como hoje é o último dia que a liturgia nos propõe a escuta da carta aos Colossenses, creio que é bom ressaltar alguns dos seus pontos chaves. Primeiramente, sem sombra de dúvida, vemos que o nosso texto ressalta a primazia total de Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Para fazer a experiência do encontro com Deus não é necessária nenhuma outra mediação. Basta Cristo. O batismo e o perdão dos pecados são garantias suficientes. De grande importância também é a definição de igreja, que ganha a dimensão de amplitude de um corpo cuja cabeça é Jesus. Ao universalizar a noção de igreja, pode-se ter a impressão de que na carta aos Colossenses a igreja seja somente o corpo glorioso do ressuscitado. Não, ela é também o corpo do Cristo crucificado. Ela é um corpo do qual só a cabeça está libertada da morte e plenamente ressuscitada. A plenitude tem por corpo a Cristo, que tem por corpo a igreja. Logo, por Cristo, a igreja se torna parte integrante da plenitude. Temos ainda na carta aos Colossenses imagens que revelam uma tensão espacial, alto e baixo. Deus os arrancou do poder das trevas, baixo, e os transportou para o reino do seu Filho amado, alto. Portanto, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Outra imagem usada na carta é a oposição entre vestir-se e desvestir-se. Desvestir-se do homem velho e vestir-se do homem novo traduz a transformação radical da existência. A fatalidade do pecado e da morte está acabada. Agora o cristão é súdito de Cristo. Nesse sentido, nosso texto de hoje exorta: revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. E a exortação à vivência do amor em comunidade é uma das mais completas que temos na Escritura. Amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. É no amor que a comunidade alcançará a perfeição, meta de todos os cristãos. Lucas 6, de 27 a 38. Disse Jesus aos seus discípulos: a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra.
Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, sereis medidos vós também. O exegeta Pagola nos desafia frente a esse texto do Evangelho de hoje, dizendo: amar os inimigos e fazer o bem a quem nos odeia. O que podemos fazer nós, crentes, diante dessas palavras de Jesus? Suprimi-las do Evangelho? Apagá-las do fundo da nossa consciência? Deixá-las para tempos melhores? Quando Jesus fala de amor ao inimigo, não está pensando num sentimento de afeto e carinho para com ele, mas numa atitude humana de interesse positivo para o seu bem. Isso pode significar, muitas vezes, opor-se a ele de maneira forte e decisiva, para que ele deixe o caminho da maldade e se reencontre com sua humanidade. Jesus pensa que a pessoa é humana quando o amor está na base de toda a sua atuação. Há situações em que o amor ao inimigo parece impossível. Estamos demasiadamente feridos para poder perdoar. Precisamos de tempo para recuperar a paz. É o momento de lembrar que também nós vivemos da paciência e do perdão de Deus. Amar o inimigo também implica o perdão, pois é por aí que tudo começa. O perdão é diametralmente oposto ao espírito de vingança. Para perdoar é importante não gastar energias imaginando nossa revanche. Perdão também está articulado com a cura. Quem não alimenta ressentimento e se dispõe a entrar no processo do perdão, entra decididamente no processo de cura. Curar-nos dos danos provocados em nós pelos nossos inimigos. Perdoar não significa esquecer o dano que nos causaram, mas sim recordá-lo de maneira menos prejudicial para o ofensor e para si mesmo. Aquele que chega a perdoar volta a se sentir melhor. Por fim, o Evangelho sempre tem implicação que transcende as questões intimistas. Ele vai além. A vida em sociedade é feita de relacionamentos de interesses e reciprocidade que geram lucro, poder, prestígio. O Evangelho revoluciona o campo das relações humanas, mostrando que numa sociedade justa e fraterna, as relações devem ser gratuitas,
à semelhança do amor misericordioso do Pai. Todo o nosso relato de hoje indica que somos chamados como cristãos a fazer a diferença. Para seguir tendo o comportamento chamado normal na sociedade, não precisaríamos ter assumido o segmento de Jesus. E hoje, mais do que nunca, precisamos marcar posição. Quando falam em armamento, falamos em diálogo e paz. Quando falam em ódio, propomos compreensão. Quando espalham notícias falsas, buscamos testemunhar a verdade. Quando falam Deus acima de todos, testemunhamos que Ele está entre nós. Um beijo no seu coração.